Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos mais uma vez ao resumo de aula. Nesse vídeo iremos comentar a lição 9, que tem como título O Batismo, a primeira ordenança da Igreja. Desde já agradeço a sua participação e peço que deixe o seu like e também o seu comentário para ganhar mais relevância no YouTube. Aproveite o nosso material também na evangelização enviando para uma pessoa que você conhece. Nesta lição, nós iremos tratar sobre a forma correta do batismo e também os desvios que, durante a história cristã, se cometeu em relação a essa ordenança do Senhor. O texto áureo diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Verdade prática. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo do 1 ao 11. Nós não iremos ler, mas iremos aqui pontuar algumas coisas em relação ao texto. A palavra-chave é batismo. Como antecipado, nós iremos tratar do batismo aqui na sua forma, o rito batismal, como ele foi administrado no Novo Testamento em relação ao batismo, através de João Batista, de Jesus, dos apóstolos, e como a igreja primitiva, a igreja cristã, ela administrou esta ordenança do Senhor. Nós vemos também aqui o desvio doutrinário que ocorreu ao longo da história da igreja, que levou algumas práticas do batismo atualmente de forma errada, equivocada. A prática do batismo vem sofrendo esses desvios ao longo da história. E nós vamos ver aqui a fórmula e o método correto do batismo segundo a Bíblia Sagrada. Iremos para o nosso esquema resumo e ele fica disponível no nosso vídeo, logo no final. O primeiro ponto, pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. O número 1, batismo visto como sacramento, a origem de um erro. O termo sacramento, queridos, aqui, que foi introduzido nesta visão do batismo, principalmente na tradição católica e também em alguns segmentos do protestantismo tradicional, significa sinal sagrado. Sacramento vem do latim e significa um sinal sagrado. Inicialmente foi Agostinho de Hipona, um teólogo cristão do século IV, que introduziu esta visão do sacramento. Nós vamos ver aqui a doutrina que Agostinho traçou, vamos dizer assim, originou sobre o pecado original, ou melhor, descreveu sobre o pecado original que introduziu esta palavra sacramento ao batismo, principalmente ao batismo de criança. Enfim, foi Agostinho que iniciou esta visão. Segundo ele, independentemente da fé, o batismo ele confere graça àqueles que já participam da graça. Alguns segmentos do cristianismo, principalmente o cristianismo, como falei, da Igreja Católica Romana e também alguns protestantes tradicionais, veem o batismo como uma necessidade ou necessário para a salvação. Porém, biblicamente, nós sabemos que o batismo, ele não salva, mas é administrado para aqueles que já receberam a salvação, que aceitaram a Cristo como Salvador. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, a salvação é mediante a graça do Senhor e não através do batismo. Paulo diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Este pronome, isso aqui, pode se referir tanto à fé, que é mediadora, que recebe a salvação em Cristo, como a graça. Olha só, salvação, fé e graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. Isso pode tanto se referir à graça, à salvação e à fé. Nesse texto especificamente, nós poderíamos dizer que é a graça do Senhor que salva. É por meio dela que o homem recebe salvação. E o batismo é a exteriorização, um testemunho público daquele que recebeu a graça do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, está a bênção trinitária, a bênção apostólica que Paulo entrega à igreja de Corinto. Ele diz, porque a graça do Senhor Jesus Cristo, ou melhor, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Note, a graça do Senhor foi por meio dela que Cristo morreu por nós e nos deu a salvação. Aqueles que assim decidem-se por ela, decidem aceitar o Senhor.
É a graça do Senhor que salva. É por meio da fé que recebemos a salvação mediante a graça do Senhor. O número 2, batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. Como antecipamos aqui, o sacramento ele foi introduzido como um sinal sagrado de conferir graça àquele que recebe, administra este ritual. Note que, biblicamente, não é por meio de um sacramento que a gente recebe. O batismo não é visto dessa forma. Biblicamente, o batismo é visto como uma ordenança do Senhor. É uma ordem que o Senhor Jesus deu, uma ordem continuada que a igreja deve, assim, ensinar as nações e fazer delas discípulos. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, está citado pelo nosso comentarista, o Senhor Jesus ele disse para os seus discípulos: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até aqui, note que uma forma de fazer discípulo é batizando, uma delas. A outra nós vamos ver que é ensinando também, a continuidade do texto. Mas aqui o Senhor Jesus diz: fazer discípulos de todas as nações. E uma forma de fazer discípulo, a ordem do Senhor, é batizando. O testemunho público de fé que exterioriza para o mundo uma mudança interior, uma decisão que a pessoa tem para Cristo. Desta forma, o batismo é uma ordenança dada por Cristo para quem já é salvo pela graça. Em Tito capítulo 2, versículo 11, o apóstolo São Paulo diz àquele jovem obreiro da seguinte forma: porque a graça do Senhor Jesus Cristo se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Note, a graça trouxe a salvação, a graça do Senhor. Como nós comentamos aqui em 2 Coríntios 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, no versículo 13. A graça de Cristo é quem trouxe e manifestou a salvação para todos os homens. Versículo 12, ensinando-nos que, renunciando às impiedade e à concupiscência mundana, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Note que é a graça do Senhor que alcança aquele que dela recebe ou acredita em Cristo Jesus, a graça do Senhor. Portanto, desta forma, para quem quiser a salvação, obtém mediante a graça de Deus e não através do batismo. O batismo é uma ordenança para quem já recebeu a salvação mediante a graça. O número 3, o batismo deve ser administrado aos adultos. Como antecipado aqui anteriormente em relação ao sacramento que foi introduzido, esta visão por Agostinho de Hipona, ele acreditava que as pessoas, inclusive bebês, deveriam ser batizados. Aqui foi uma controvérsia em relação ao pecado original dele, de Agostinho, com o bispo Pelágio, um bispo celta, no século IV. Aqui, Agostinho defendia que os bebês também deveriam ser batizados, uma vez que eles nasciam já em pecado, com o pecado original. Em contrapartida, Pelágio defendia que os bebês não podiam, assim, como eles não tinham alcançado a fase ou a idade da consciência, eles não poderiam receber o batismo por não ter praticado ainda o pecado, não ter ainda desenvolvido a consciência do pecado. Aqui estava também um desenvolvimento da ideia de livre-arbítrio. Note, Agostinho defendia o livre-arbítrio e o erro dele foi ter introduzido também esta visão de que bebês deveriam ser batizados, uma vez que nasciam com pecado. Queridos, nós sabemos que Agostinho contribuiu muito para a teologia cristã, mas o erro dele em relação a Pelágio dizia que a criança não deveria ser batizada. Agostinho dizia da seguinte forma, que a graça de Deus se há manifestado. E a visão do homem em relação à salvação é que Deus ele escolhe o ser humano, mas não anula a decisão do homem em relação às escolhas de Deus. O homem também faz as suas escolhas. O erro dele foi ter introduzido isso na visão de batizar bebês também. Nós sabemos que, biblicamente, os bebês não têm uma consciência de fazer uma escolha do que é certo e o que é errado. Não chegou na fase de consciência. E a Bíblia nos ensina que o batismo é para aquele que crê em Cristo como Salvador. Em Marcos capítulo 16, versículo 16, o Senhor Jesus foi bem claro aos seus discípulos na ordem que ele deu para a igreja.
através da grande comissão, ele disse, portanto, ide. Ou melhor, ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Verso 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Note, quem crê, os bebês nós sabemos que não têm a sua consciência madura para fazer escolhas, como a escolha entre o bem e o mal, entre crer em Cristo ou rejeitar a crença. Nota, quem crê, isso se faz necessário dizer que o batismo é para aquele que crê. Chega a uma fase adulta ou uma fase de amadurecimento psicológico que faz com que a pessoa tenha a sua decisão, fazer as suas escolhas. Quem crê e for batizado será salvo. Note a ênfase que Jesus dá ainda. Quem não crê será condenado. Ele não falou quem não for batizado será condenado, porque o batismo é questão de oportunidade. Se temos oportunidade quando cremos em Cristo, desçamos as águas. Mas o batismo não é necessário para a salvação em si, porque Jesus falou, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê, porque requer a oportunidade daquele que creu ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 19, versículo 14, o Senhor Jesus disse, deixai os pequeninos e não os estoveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Note, como as crianças não desenvolveram a sua mente para fazer escolhas em crer em Jesus, Jesus disse que os pequeninos vinham a ele e não os impediu, porque disse, dos tais é o reino dos céus. Em outro texto correlato dos evangelhos em Marcos, Jesus ele vai acrescentar a esta fala dizendo, e qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Aqui Jesus está fazendo uma referência ao novo nascimento. Temos que nascer de novo. Temos que nascer com a nossa mente voltada para Cristo, se convertendo dos nossos maus caminhos e se voltando para Ele. O novo nascimento se faz necessário para o adulto, para aquele que crê em Cristo e ser batizado. Portanto, o batismo em águas é uma ordenança que deve ser administrada aos adultos. O segundo ponto, o símbolo e propósito do batismo. O número 1, símbolo do batismo, identificação com Cristo. O batismo por imersão é um símbolo da união entre o crente e o próprio Senhor, em sua morte, sepultamento e ressurreição, conforme em Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 5, e em Colossenses capítulo 2, versículo 12, que está citado pelo nosso comentarista, que diz, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Note, sepultado. O crente, quando ele desce as águas, ali está exteriorizando um testemunho público de que ele mudou interiormente e agora está se identificando na morte de Cristo. Morreu para o mundo e quando ele sai das águas, vive para Deus. Como diz o texto, também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. O número 2, propósito do batismo. Testemunho público da fé cristã. Como antecipado aqui anteriormente, o batismo é uma profissão de fé pública daquele que desce as águas, testemunhando para o mundo, uma mudança dele, de suas escolhas em relação a Cristo, o Salvador da humanidade. Em Atos capítulo 2, versículo 41, a multidão que ouviu o discurso de Pedro no dia de Pentecostes, o texto afirma que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Note, quem recebeu a palavra de Deus naquela ocasião, através do apóstolo Pedro, naquela primeira mensagem apostólica, depois da descida do Espírito Santo no cenáculo, eles foram batizados e ali estavam quase 3.000 almas. Portanto, o batismo é para os salvos e quem já é convertido em Cristo Jesus. Em Atos capítulo 16, versículo 14 e 15, nós vemos Paulo em sua viagem missionária chegando em Filipos.
E aqui, nesta ocasião, Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, o ouvia. E o Espírito de Deus moveu o coração de Lídia para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Verso 15. Depois que foi batizada, ela e a sua casa. Note que Lídia acreditou na mensagem, na palavra de Deus pregada pelo apóstolo Paulo. E na sua casa, mais alguém também aceitou. Diz o texto que ela foi batizada juntamente com sua casa. Assim, o batismo, segundo o rito, é para os salvos e convertidos, que estão dispostos a seguir a Cristo. O número 3, não há espaço para indecisão. Algumas coisas contribuem para que cristãos não desçam as águas batismais. Dentre elas, existem aquelas, ou melhor, aqueles indecisos, pessoas que rejeitam o batismo por uma indecisão pessoal, às vezes por ignorância no sentido do ato do batismo, e às vezes também por falta de convicção de fé. A falta de conversão é outro propósito, ou melhor, é outro obstáculo para que o propósito do batismo não seja realizado naquele que creu em Cristo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Note, ou a gente anda em espírito ou anda na carne. Ou agrada a Deus, ao Espírito Santo que habita no cristão, ou agrada os nossos desejos carnais, a inclinação em pecar. Desta forma, o batismo em água simboliza uma identificação com Cristo e um testemunho de fé pública. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, a fórmula e o método do batismo. O número 1, fórmula trinitária do batismo. Queridos, a forma correta de administrar a ordenança do Senhor está na grande comissão dada por Cristo. Nós já citamos o texto, mas vamos relembrar. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Note, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós já falamos da fórmula trinitária em outro vídeo. Procure aqui no nosso canal, na descrição do nosso canal, você acessa, tem lá os vídeos. Nós já falamos da fórmula batismal e também do ritual da ceia do Senhor. Aqui nós vemos que Jesus mandou os seus discípulos ensinar as nações batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a fórmula com que o batismo deve ser administrado naquele que desce as águas batismais. O número 2, a fórmula herética do batismo. Uma das consequências das heresias nos primeiros séculos da era cristã, nós vemos aqui através do modalismo, que vem de modo, ou máscara, uma forma de visão daquela época que discordava da existência trinitária do Pai, Filho e Espírito Santo. Isso foi introduzido pelo bispo Sabélio no século III, que diz que Deus era como um ator que usava máscara, como modos de apresentação, no Antigo e no Novo Testamento. Às vezes como Pai, às vezes como Filho e às vezes com o Espírito Santo. Esta visão de Sabélio provocou uma doutrina chamada unicismo, onde enxerga apenas o nome de Jesus. E esta visão unicista é uma das heresias que hoje administra o batismo apenas no nome de Jesus. Em Atos capítulo 2, versículo 38 e Atos 19, 5, são os dois textos principais que esta visão herética vê a administração do batismo em águas apenas no nome de Jesus. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são formas, são modos de apresentação de Deus ou da manifestação de Deus ao longo da história. Como nós vimos aqui anteriormente no modalismo, que foi uma visão introduzida por Sabélio, um bispo do século III. Note que esta visão que eles têm da interpretação do texto de Atos 2 e 38, o 37, a multidão pergunta a Pedro, dizendo: que faremos, varões e irmãos? E Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Note, o batismo aqui é invocado no nome de Jesus para perdão dos pecados. Aqui não está se referindo à fórmula. A fórmula se refere como o Senhor dá a grande comissão em Mateus 28, 19. Pai, Filho e Espírito Santo.
Aqui se invoca o nome do Senhor, a autoridade do nome, para administrar o batismo como símbolo do perdão, daquele que já se arrependeu e aceitou a salvação em Cristo Jesus. Seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Assim, invoca-se a autoridade do nome para batizar conforme Jesus ensinou, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O número 3, imersão, o método bíblico do batismo. Queridos, no Novo Testamento, o método correto de ser administrado o batismo é por imersão. A palavra quer dizer mergulho, submergir. No Novo Testamento não há o batismo por aspersão, aquele batismo que leva a água à cabeça da pessoa. Mas o batismo é por imersão, uma forma de mergulho, um símbolo de identificação com a morte de Cristo e sua ressurreição. Em João capítulo 1, versículo 28, diz o texto que João Batista estava batizando no Rio Jordão. Note, ele estava batizando no rio. Em Mateus capítulo 3, versículo 16, diz que quando Jesus foi batizado, logo saiu da água. Se ele saiu é porque ele estava dentro da água. Aqui nós vemos que Jesus ele foi batizado por João no rio, por imersão. As referências ao texto não deixam dúvida, ele saiu da água. O batismo por imersão é a forma correta, o método correto, o método bíblico do batismo. Portanto, a fórmula trinitária do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o método correto é por imersão. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, o batismo é uma prática que deve ser levada a sério pela igreja cristã. Através do batismo, nós cumprimos a palavra de Deus em nossa vida. É uma forma de nos identificarmos com Cristo, mediante sua morte, sepultamento e ressurreição. É um testemunho de fé pública que demonstramos para o mundo aquilo que nós já decidimos em nosso coração, uma mudança de nossa mente e de nosso propósito em relação a Cristo, recebendo a salvação por meio da fé, mediante a graça do Senhor. Espero que tenha contribuído mais uma vez. Lembrando que a fórmula do batismo é trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a forma correta é por imersão. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.